E aí pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós iremos falar sobre capacitores e capacitância. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, capacitores, pessoal, são componentes eletrônicos que armazenam cargas elétricas. Quando conectamos um capacitor a uma fonte de energia, o capacitor absorve energia até ficar com a mesma fonte de energia. Ao retirar a fonte, o capacitor libera essa energia quando o circuito exigir. Temos aqui alguns tipos de capacitores. A escolha de cada capacitor tem a ver com a forma de construção e os materiais que são usados. Uma bateria também armazena energia, mas o capacitor carrega e descarrega muito mais rápido que a bateria e podem fazer isso muito mais vezes antes de estragar. Na bateria, a energia é armazenada de forma química e há produção de calor na carga e descarga. As baterias armazenam muito mais energia no mesmo volume. Bom, mas o que seria a capacitância? A capacitância é a habilidade de um elemento a armazenar carga elétrica. Sempre que dois condutores estão separados por um material isolante, que é o dielétrico, que pode inclusive ser o ar, existe uma capacitância. Inclusive, pessoal, é por isso que existem capacitâncias parasitas praticamente em todo o circuito. Temos aqui, por exemplo, uma placa metálica A, cujo máximo potencial que elas conseguem suportar é VA, devido à retirada de elétrons da placa pelo gerador. Nessa situação aqui, pessoal, a placa atingiu a carga QA, que é a sua capacidade limite de carga. Quando a gente aproxima do condutor A uma outra placa condutora B e ligamos à Terra, começam a vir elétrons da Terra para ela, devido à indução. As cargas negativas fazem com que o potencial VA da placa A diminua pelo fato de produzir em A um potencial negativo menos VB. Daí nós temos que VA' vai ser igual a VA mais menos VB. Como surgiu aí uma diferença de potencial entre a placa A e o gerador, que é VA menos VA', este indica a retirada de mais alguns elétrons, até que o condutor A retorne ao potencial de equilíbrio VA. Assim, pessoal, a placa A conseguiu armazenar maior quantidade de carga sem descarregar. Daí nós temos que QA' é maior que QA e que VA' é menor que VA. Simbolicamente, nós podemos representar o capacitor dos dois formatos à nossa esquerda. Nós temos o primeiro esquema como sendo o esquema mais utilizado. Daí, pessoal, a gente fala que o capacitor está carregado quando as duas placas estão carregadas com cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários. Daí, quanto maior a tensão, mais isolante você precisa ter entre os condutores. Neste caso, pessoal, o campo elétrico também é alto e o condutor se descarrega com facilidade. Cada capacitor aceita uma tensão máxima. Por exemplo, nós temos aqui o capacitor eletrolítico. Neste capacitor eletrolítico, há uma indicação de uma voltagem. Aqui indica 50 volts. Se, por exemplo, o capacitor tem tensão especificada de 20 volts, isso não significa que ele vai estar com 20 volts o tempo todo. Se você colocar 10 volts nele, ele vai ficar com 10 volts. Se você colocar 20, ele já vai estar no limite. Agora, se você colocar a uma tensão maior, esse capacitor vaza ou até explode. E esses capacitores, eles também têm especificação de polaridade. Vamos ver então capacitores de placas paralelas. Este tipo de capacitor ele é formado por placas paralelas e próximas uma da outra, separados por um dielétrico de permissividade epsilon. Aqui nós temos as duas placas, onde uma placa está com carga mais Q e a outra placa com carga menos Q, separadas por uma distância D. Há um dielétrico entre essas placas e há uma diferença de potencial U. Então nós temos a expressão para o cálculo da carga como sendo Q igual a C vezes U. Podemos aqui isolar a diferença de potencial U, daí a capacidade ou capacitância é igual a Q dividido por U, onde C é a capacitância ou capacidade, Q é a carga, U a diferença de potencial. Nós estamos aqui trabalhando com capacitores de placas paralelas
que é mais comum de aparecer para vocês. Mas nós temos também capacitores cilíndricos e esféricos. A unidade de capacitância no sistema internacional nós temos da expressão C igual a Q dividido por U. Aplicando a unidade, nós temos a unidade C, vai ser igual a unidade Q dividido pela unidade de U. A unidade C é igual a Coulomb por volt. Daí, nós temos a identidade que 1 farad é igual a 1 Coulomb dividido por 1 volt. Substituindo, nós temos então que a unidade de capacitância é o farad. É usual o uso de submúltiplos. Nós temos que 1 microfarad é igual a 10 a menos 6 farad. 1 nanofarad é igual a 10 a menos 9 farad. 1 picofarad é igual a 10 a menos 12 farad. Bom, eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer e escrever aqui nos comentários o que vocês conseguiram fazer. O exercício é o seguinte. Escreva a capacitância em função do campo elétrico, em função da área das placas e a energia potencial elétrica. Ou seja, nesse exercício aqui eu estou te pedindo para escrever a capacitância em função do campo elétrico, você vai escrever a capacitância em função da área das placas e você vai escrever a energia potencial elétrica para os capacitores. Bom, por hoje é só. Ajude seus amigos compartilhando esse vídeo com eles, se inscreva aqui no canal e até a próxima aula. Valeu!